Linha de Frente. Olá, está começando agora mais um Linha de Frente. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Danúbia Braga e agradeço a todos pela companhia. No programa de hoje, vamos debater alguns dos assuntos que agitaram o Brasil e o mundo nesta semana e com destaque para os impactos que a guerra no Oriente Médio causam aqui no nosso país. As prévias da disputa eleitoral e o caso bárbaro de um estupro coletivo no Rio de Janeiro. Comigo essa bancada feminina que me acompanha neste Linha de Frente. A advogada tributarista Carolina Brasil, a advogada especialista em compliance Luciana Gaston, a jornalista Ellen Brown e a advogada e professora Priscila Silveira. Sejam bem-vindas, meninas. Boa tarde. Obrigada. A gente começa falando sobre a crise do Oriente Médio, que continua aí com novos ataques de Israel ao Irã e ao Líbano, com foco no Hezbollah, além de ataques americanos contra navios iranianos. O Itamaraty mantém um alerta máximo para os brasileiros e recomenda que eles evitem a região. Donald Trump, mais uma vez, criticou aliados, como os governos do Reino Unido e da Espanha. O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, rebateu, sugeriu que Trump está brincando de roleta russa com as vidas de milhões de pessoas e diz que é assim que começam as grandes catástrofes da humanidade. O número de mortes não para de subir e já passa de 1.200. Aqui no Brasil, o presidente Lula afirmou que os líderes mundiais e a ONU não parecem interessados em buscar soluções reais. Para começar essa conversa, Luciana Gaston, eu gostaria que você, junto aqui com a nossa bancada, fizesse uma análise também da questão econômica em que a guerra começa também a atingir. Eu acho que, boa tarde a todos. Eu acho que um dos principais pontos que nós temos que estar atento é o aumento do custo da energia elétrica e do petróleo. Mas não é só. Setores como o agronegócio vai sofrer, porque nós temos uma safra que está sendo colheita agora e, na sequência, começa o processo de novo plantio. Então, os insumos para essa safra que vai começar a ser produzida, o brasileiro já está de posse. No entanto, o que acontece? Para a safra posterior a essa, vai ter problema com o quê? Alta dos insumos. Isso vai impactar necessariamente no preço do produto final. E não é só. Nós temos aqui uma previsão, já uma revisão da taxa Selic para o final de 2026, onde houve um aumento de uma projeção para 12%. Então, nós vamos ter impactos na taxa Selic, no IPCA e, consequentemente, no preço do produto final. A indústria, de um modo geral, o agronegócio, isso vai acabar impactando e quem vai pagar essa conta toda vai ser quem? A população na hora de ir às compras. Então, eu vejo que nós vamos ter momentos muito difíceis num ano que é um ano eleitoreiro, onde o Brasil caminha um pouco mais devagar e vamos realmente sofrer esses impactos. Priscila, eu queria ouvir de você, porque Donald Trump também não está querendo muito que a guerra se arraste por muito tempo. Afinal de contas, ele também pode ser penalizado por isso, né? Olá, minhas colegas de bancada, Danúbia, a nossa qualificada audiência. Aqui 2 pontos são importantes de nós falarmos. A primeira, como você bem colocou, essa vontade de Trump, ela se confunde, né? Porque quando ele fala que está ali atrelado à liberdade, curiosamente, os países que ele ataca têm questões econômicas por trás, né, dessa liberdade que ele coloca. E é óbvio que se ela se arrasta, pode inclusive ter ali um perdedor, né? Eu falo perdedor não da guerra em si, mas da questão econômica, inclusive nos Estados Unidos. E uma coisa que eu acho que também a gente tem que dizer aqui, Danúbia, é com relação à questão econômica em todo o mundo. A guerra, a gente sabe que não tem interesse de ter um ganhador, porque tem muita coisa atrelada a essas pessoas guerreando em todo o mundo. Principalmente, nós vamos ter aqui, vai reverberar no nosso país a questão do petróleo, fuga de investidores, o dólar vem subindo, então essa instabilidade acaba afetando, como bem colocou a Luciana, o sujeito que não tem diretamente a ver com a guerra, ou seja, nós, o nosso bolso, sem contar, né, as mortes, sem contar pessoas que realmente não têm nenhuma ligação direta, que acabam sofrendo com essa guerra que perdura, porque se nós formos levar historicamente, não é? A gente tem anos e anos dessa guerra que agora se aprofunda e Trump usando de alguma forma dessa questão da liberdade e atrelando a questão econômica nessas guerras. Ellen, e um ponto que acaba também sendo interessante é que Trump sempre ataca alguém que tem ali petróleo, né? O petróleo sempre está envolvido nesses ataques, é no mínimo curioso.
Ele está envolvido nesses ataques. No caso do Irã, obviamente, a gente olha ali para a região, mas o Irã é uma peça fundamental na diplomacia norte-americana e talvez a maior perda da diplomacia norte-americana ali depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente precisa olhar para o peso do país neste tabuleiro, né? E, assim, o Benjamin Netanyahu, que vinha com a sua popularidade em baixa, prestes a perder uma eleição em Israel, ele tenta convencer um governo americano a se aliar a ele para fazer esse ataque ao Irã, pelo menos desde o governo Bush. Então, ele é o grande vencedor nesse momento. Nas últimas pesquisas, agora ele ganhou popularidade, ele conseguiu convencer um governo americano, nenhum tinha se engajado nisso, a ir para o lado dele, né, e fazer esse ataque ao Irã. E agora, o que a gente enxerga, até porque, assim, eram dois governos ali vivendo crises de popularidade. De um lado, Benjamin Netanyahu, do outro, o governo Donald Trump, que vinha com a popularidade caindo, com a inflação aumentando, né? Ele foi eleito muito em função da inflação interna, então essa inflação ele não conseguiu conter, não estava conseguindo entregar o que havia prometido, e aí toda a aposta dele estava numa guerra muito rápida contra o Irã. O que está se desenrolando não é uma guerra muito rápida contra o Irã. E aí isso tem reflexos internos nas eleições de meio de mandato que vão acontecer agora. Além, é claro, do reflexo econômico para o mundo todo. No caso do Brasil especificamente, é interessante a gente olhar, assim, ninguém vai defender o regime iraniano, de forma alguma, mas de forma pragmática. O Brasil exportou no ano passado 2,9 bilhões de dólares para o Irã. Ali dos países da região é o quinto país que mais importa do Brasil. Sobretudo commodities, né? Sobretudo commodities, milho, carne, soja. Então, o Brasil também, além de sofrer com o reflexo que virá sobre o preço de energia, sobre o preço de combustível, a gente tem que olhar também a nossa pauta interna. Há um impacto aí, como aconteceu lá atrás com o Iraque. O Brasil exportava muito no setor da construção civil para o Iraque. Quando os Estados Unidos assume e faz a operação no Iraque, os nossos empresários aqui perderam aquele território. Carolina, eu queria que você fizesse a sua avaliação, a gente pensando um pouco para frente, né? Donald Trump é muito imprevisível, mas ainda assim, o que a gente pode esperar como se fosse dos próximos dias mesmo, na sua visão, para esse desenrolar em relação à guerra? Na minha visão, o Trump tem se consolidado como o justiceiro do mundo. E o que nós podemos esperar para o Brasil é a mesma expectativa para a maior parte dos países emergentes. Os países emergentes, eles tendem a sofrer mais problemas de inflação, de câmbio e, no caso do Brasil, especificamente o petróleo. Como a doutora Luciana trouxe, a questão dos insumos também. O Brasil consome muitos insumos para os fertilizantes. Nós somos um país muito forte no agronegócio, portanto, consumimos muito esses insumos de fertilizantes, o que nos preocupa aí nos próximos passos em relação ao preço das nossas próprias mercadorias. E como nós exportamos commodities, né, carne, soja, milho, para o Irã e para os países do Oriente Médio, o que nos preocupa é o preço disso, não só no mercado interno, mas o impacto nas exportações também. Bom, a gente segue o nosso papo para falar sobre aqui o Brasil, porque em meio a escândalos, né, e crises, faltam cerca de 7 meses para a eleição. A polarização política já divide o eleitorado no país e a rejeição passa a ser ali uma métrica essencial para entender a preferência da população nesta semana. Inclusive, saiu uma pesquisa da Real Big Data mostrando que, nesse quesito, Lula e Flávio Bolsonaro caminham ali de mãos dadas. A gente acompanha juntos, então, esse recorte, porque a rejeição de Lula é de 47%. E essa parcela da população diz que conhece o presidente, mas não votaria nele. 35% garantem que votarão em Lula. Já 16% dizem que podem votar no petista. E 2% dizem que não o conhecem. A gente também tem um recorte sobre Flávio Bolsonaro. E aí a rejeição é a mesma, de 47% que não votariam nele, 22% dizem, né, que votarão no candidato do PL, 22% também admitem que podem votar no senador, enquanto 9% dizem que não conhecem o filho de Jair Bolsonaro. Priscila, para a gente começar esse assunto, você acha que dá
para repetir o feito histórico de 2022, em que eles vão buscando ali passo a passo, né? Vai ser uma disputa bem acirrada e sempre provocando mais ali o centrão mesmo. Vão ganhar, quem ganhar vai ganhar por pouco. Danúbio, o centrão é sempre aquele que define, né? Tanto é a gente falar o centrão vai com quem lhe interessa mais. Mas eu quero aqui chamar uma atenção para a candidatura do Flávio, porque eu, em particular, quando ele foi lançada a candidatura dele, eu fui uma das que falei, nossa, estão jogando ele no escuro, não vai dar tanto certo. E eu tenho percebido que, com relação a essas estatísticas, né, das pesquisas, ele não está indo tão mal. É óbvio que foram 2 mil eleitores ali, né? Pesquisou-se de 28 de fevereiro a 2 de março, vai depender do local onde houve essa pesquisa, mas elas apontam uma proximidade dele. Isso sem contar que a direita não está ainda na totalidade junto, não é? Eles teriam feito uma pulverização da campanha, até acho que isso é mesmo válido para poder pegar o PT, que só tem um único candidato que assim se apresenta, que é o atual presidente. Eu acho que desse início, a gente pode falar que ele teve uma campanha, está tendo uma pré-campanha até que, né, louvável, digamos assim. Entretanto, ele vem um pouquinho diferente de como o pai dele conduzia essa polarização. A gente vê, por exemplo, Flávio Bolsonaro dizendo que não vai tirar benefícios assistenciais, falando, né, outro dia ele colocou na sua rede social que quer falar com todix, enfim, trazendo, não sei se talvez brincando ou, enfim, mas trazendo uma pauta que o pai dele, evidentemente, foi contrário. Isso também, né, trouxe uma dificuldade à campanha do pai dele, mas eu acho que, inevitavelmente, nós teremos uma campanha polarizada e a guerra está apenas começando, porque nada se falou ainda de coisas do passado de Flávio Bolsonaro, que a gente sabe que quando a campanha pega mesmo, as coisas vêm à tona, e eu acho que pode dar uma mudança, eventualmente, nessa porcentagem, que hoje a gente vê que está um páreo, né, está ali frente a frente ambos. Luciana, e mesmo com a máquina pública na mão, Lula vem perdendo essa diferença, como a gente acompanha nas pesquisas de Flávio Bolsonaro. Se nós olharmos o histórico do nosso país, da política em si, seja lá no executivo municipal, no estadual e principalmente no federal, quem acaba, via de regra, levando o resultado positivo das eleições é quem tem a máquina na mão. No entanto, o governo Lula vem sendo pautado aí por inúmeros escândalos e que isso vai, no final, repercutir no resultado das urnas. Não é só. Ele fez muitas promessas e essas promessas não estão sendo cumpridas. Então, a própria população aqui, mais carente, aquele eleitor fiel do presidente Lula, já estão começando a pensar numa outra via que não seja ele, porque estão descrentes. Agora, eu queria só fazer uma complementação. Nós tivemos aqui o Flávio recentemente, inclusive na Jovem Pan, eu estava aqui no dia, e foi muito bem aceito pelo mercado a participação dele. Ele tem um discurso diferenciado, ele está conseguindo se aproximar de um outro público, ele não está preso somente naquele público Faria Lima ou no público da direita. Eu entendo que esses 22% está pautado no quê? Nos 25% de bolsonaristas fixos. Nós temos os outros 22% que podem decidir a eleição, que vai depender do quê? Quem vai ser o vice? Vai ser Tereza Cristina? Vai ser Romeu Zema? Quem vai ser o ministro da Economia? Se vai ser alguém mais próximo a Paulo Guedes? Então, nós temos um resultado aí que eu acredito que vai ser nos últimos 5 minutos ali do segundo tempo. Carolina, a gente vem acompanhando, né, algumas declarações de Flávio Bolsonaro dizendo que não sentia ali que os aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro declaravam apoio a ele de forma tão explícita. Você acha que isso vem mudando? Porque ainda assim ele apoiou ali esse ato que o Nicolas Ferreira chamou no último fim de semana. Então você acha que agora ele... E depois fez a foto com o Tarcísio de Freitas também. Está conseguindo que esses aliados, né, declarem esse apoio de forma mais explícita como ele gostaria? Eu acredito que tiveram muitas dúvidas, né? Se o Tarcísio seria candidato, não seria candidato, se o Ratinho Filho seria candidato, não seria candidato. Então, eu acredito que, como a Luciana colocou, esses outros 22% né, que existe uma dúvida se votaria ou não no Flávio Bolsonaro, depende muito desse candidato, né, que viria, digamos, do centro, porque nós vivemos uma polarização muito grande, um extremismo muito grande, né, que é quente ou frio,
Flávio, você é A ou B, e esse extremismo todo causou um desgaste nos últimos anos no país, entre familiares, amigos, em que, né, não havia bom senso, o senso crítico acabou indo embora. E eu acho que o Flávio Bolsonaro, ele vem mais ponderado do que o pai, ele vem num discurso, num diálogo maior com o mercado, num diálogo maior com o público que seja da esquerda. A gente tem aí uma divisão, né, de comportamento moral, de certo posicionamento que muitas vezes o Bolsonaro pai se posicionava de uma forma mais agressiva ou de uma forma impensada, em que o Flávio tem se posicionado de forma mais política e mais planejada. Eu acho que isso é positivo, reflete o crescimento dele, a aceitação dele atualmente e, sem dúvida, essa foto com o Tarcísio, o posicionamento com o Nicolas tem sido essencial para posicioná-lo como o candidato mesmo da direita e que hoje seria até o candidato do que traria os votos do centro. A gente segue falando sobre esse assunto ainda, porque tem tanto vencer justamente a rejeição, principalmente do público feminino. Aliados defendem que Flávio Bolsonaro tenha mais mulheres em uma eventual chapa, e aí a ideia seria usar a força das brasileiras para atrair eleitores e aliados do Centrão. Para a vice-presidência, por exemplo, já foi apontado o nome da senadora Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura, e já para o cargo de ministra da Fazenda, a favorita é Daniela Marques, ex-presidente da Caixa e considerada braço direito de Paulo Guedes. Ellen, eu queria a tua análise a respeito disso, pensando na Tereza Cristina, por exemplo, como vice. É uma mulher que conversa muito também com o agro, com as mulheres do agro, e é uma forma de trazer esse público realmente feminino para essa disputa que tende a ser tão acirrada. Ela é a menina dos olhos para o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL. Ele quer a Tereza Cristina, ele quer esse acordo com o PP, que também é importante, que é o partido da Tereza Cristina. Ela é um sinal muito importante para o mercado financeiro, né? Essa dupla de um Flávio, que se coloca como um filho moderado de Jair Bolsonaro e que caminha cada vez mais no seu discurso para o centro, para ocupar aquele lugar que antes a Faria Lima via Tarcísio como o grande ícone, né? Tereza seria uma dupla perfeita ali, um dos nomes que cairia muito bem. Agora, é importante a gente lembrar, essa discussão aqui, ela parte de uma pesquisa quantitativa, ou seja, de números. A gente está falando aqui de números em final de fevereiro, início de março de 2026. Eu gosto de olhar muito para a pesquisa qualitativa, que é a que eu conduzo, que eu ouço, né, e que eu sei fazer. Por quê? Porque a Quali nos traz uma outra coisa, que é o sentimento real da população, né? E aí, o que a gente está ouvindo nas pesquisas qualitativas, né? Quando eu que conduzo, mas outros pesquisadores também sérios com quem eu converso, a gente tem ouvido muito assim: a população está cansada, o Lula não tem mais nada de novo a oferecer, né? Não há mais nada de novo a oferecer. A população percebe que houve um erro em Jair Bolsonaro e sua radicalização, seja na condução da pandemia, seja na tentativa de golpe de Estado, né? 53% da população ali identifica, por exemplo, que as punições foram corretas. Flávio vem como tudo de positivo que as pessoas veem no Jair e fora o negativo. Não tem a radicalização, conversa mais politicamente, consegue... Quando a Priscila bem lembrou dos tweets dele, né? Ele elogiou o carnaval. Sim. Ele falou da pauta LGBT, que ia mais. Isso não é... né? Isso é pensado, porque quem ganha a eleição, tanto Bolsonaro quanto Lula, já tem suas fatias do eleitorado, que vão estar ali com eles, assim como a rejeição que já vai estar ali com eles. Ganha quem conseguir abocanhar o centro, quem caminhar para esse centro pendular que é muito pequeno da população, que é muito pequeno. Então, quem conseguir abocanhar é que vai se sair melhor. E nesse sentimento hoje, as pessoas conseguem dizer que o Flávio, estão conseguindo fazer essa leitura. Agora, assim, tudo é comparação, né? As pessoas fazem essa comparação. Quando você olha para o pai, aí você olha para o Carlos, aí você olha para o Eduardo, você diz,
ele é o mais moderado. É verdade. Como não, né? E as pessoas estão entendendo isso. Então, isso está colando, né? Aliado a uma situação do governo que não está, uma avaliação que não está muito boa. Essa Real Big Data pegou ali logo depois do Carnaval, então pegou os reflexos do desfile da escola de samba, né? Então, neste momento, a gente está assim. Agora, tem contexto econômico, tem escândalo de corrupção, tem uma série de questões que vão abarcar e que podem mudar aí a confluência do andar da eleição. Priscila, quer complementar essa análise a respeito dessa decisão e esse flerte, né, de Flávio com o centro através de mulheres da Tereza Cristina, por exemplo? Sim, é uma pauta que a gente não viu e não vê, aliás, que até para fazer um recorte, o próprio presidente Lula, ele foi ali, né, junto com as pautas identitárias, mas você vê que ele não nomeou, em regra, muitas mulheres, né, pessoas negras, então ele se distanciou um pouco daquilo que foi colocado dentro da sua campanha, e isso também traz, inevitavelmente, um pouco de rejeição, e a contrário senso é que justamente o que Flávio tem feito, se aproximar de mulheres que, de igual forma, não é? A gente vê a ala mais da direita ali, não ligada muito à questão dos direitos humanos, e as pessoas que são de centro, geralmente elas gostam da economia, né? Por exemplo, da ala da direita, e gostam de cenários identitários, como é o caso dos direitos humanos. Então, quando eles têm essa proximidade das mulheres junto, né, à possibilidade ali partidária, de eleição, de composição, eu acho que isso eles ganham muitos votos, porque hoje a mulher as mulheres são as que mais votam, inevitavelmente, de forma estatística, e também ele está falando com o jovem, não é? Eu digo com o jovem porque o eleitor do Lula, como a gente tem Lula 3 e provavelmente ele vai avançar aí querendo Lula 4, não é? A gente tem um outro público, e o jovem hoje, também igual a mulher, é o maior índice estatístico de votação, né? O jovem, então, pegando essas pessoas. E quando ele não briga, eu acho que se a gente for fazer uma questão histórica rapidamente, até para eu fechar, o Bolsonaro perdeu muito voto pelo fato dele ser reativo demais, falar sem pensar, ou pensando, enfim, não se sabe, mas a minha ideia é de que ele falava muito sem pensar. E o Flávio, ele está muito bem assessorado. Quando ele sabe o momento de falar, você vê que ele ri, ele fez uma brincadeira fazendo um vídeo com uma pessoa, falou, tira a bolsa para não te chamar de Patricinha. Então, ele tem sido melhor, né? O marketing dele tem sido melhor, e por isso que eu disse que ele vai, né? Ele está ali frente a frente com o Lula, sem contar, Danúbia, a junção da outra ala da direita, como, por exemplo, Zema, Ratinho Júnior, Caiado, que tem, né, até então, entre aspas, a sua campanha de forma individual, que no final das contas, segundo turno, eles se juntam, então vai dar muito trabalho pro Lula, e eu acho que é muito bom ele ficar esperto, porque a gente teve no governo anterior, quando a gente fala que o dinheiro, quando você tá com a máquina, ganha, mas é bom a gente lembrar que o Bolsonaro, dentro da história, ele não levou o mesmo estando com a máquina na mão, e o Lula, né, o presidente Lula, eu acho que tem que ficar esperto, né, com essas estatísticas, mesmo que elas sejam, como a Ellen aqui colocou, quantitativas, né, uma referência para chamar a atenção do marketing do Lula, principalmente com a economia ruim. Perfeito. E ainda falando, né, da disputa pelo Planalto, o senador Flávio Bolsonaro protocolou nesta semana uma proposta de emenda à Constituição para proibir a reeleição para o cargo de presidente da República. Segundo o texto, a emenda entraria em vigor na data de sua promulgação e se aplicaria já ao presidente da República, vencedor das eleições em outubro deste ano. Carolina, seria uma forma de Flávio dar um aceno para a própria população, dizendo não estou defendendo só os interesses da família Bolsonaro e sim dos brasileiros? Eu acho que o recado vai além disso, Danúbia. O recado, acredito que vem também em relação à tentativa de golpe, né, que foi conhecida aí no Brasil e reconhecida por muitos brasileiros. Então, no sentido de que Bolsonaro não queria sair do poder, então já dizendo, olha, eu quero fazer o meu papel, quero, né, esse papel por determinado tempo e não quero a reeleição. Eu acho que é nesse sentido. E apenas complementando aqui em relação às mulheres, eu acho que essa decisão foi muito estratégica e assertiva, porque a Tereza Cristina é um nome brilhante, é uma liderança feminina dentro do Senado que faz um trabalho sério, um trabalho fantástico, do qual eu sou fã e já acompanhei de perto. E trazer esse público feminino em que o Bolsonaro pai tinha aquela visão, né, contra as mulheres, que as mulheres deveriam ser belas, recatadas e do lar. Então, eu acho que é muito inteligente trazer essa visão e esse posicionamento, e talvez seja o diferencial da campanha, porque
porque trazer as mulheres, que são a maioria da população, é fundamental, talvez, nessa decisão. E lembrando que o governo progressista, o governo atual, que sempre se posicionou em prol das mulheres, não teve políticas públicas efetivas para aumentar a representatividade feminina, seja no executivo, no legislativo e no judiciário. E não só isso. Nós, na nossa Suprema Corte, nós temos 11 ministros, tínhamos 2 mulheres, a ministra Rosa Weber se aposentou, tivemos a indicação de um homem. Tínhamos apenas 2 mulheres e 9 homens. Perdemos o espaço de uma mulher para mais um homem, o Dino. E hoje nós temos aí, né, para indicar no lugar do Barroso o nome do Jorge Messias. Então, não é só cuidar para os cargos que já tem, como também perder o espaço em que a mulher tinha conquistado. Esse governo progressista, essa pauta, ela acabou ficando de lado. Então, trazer para o Flávio esse público feminino talvez seja o grande diferencial. Ellen, você gostaria de complementar? Eu quero só fazer uma observação. A Tereza Cristina, ela é muito desejada pelo setor financeiro, pelo agro, eu falei, pelo acordo entre os partidos que poderia gerar, mas ela não é nome fechado. Isso é importante a gente colocar. Existe aí uma noiva que muita gente quer casar, que é a Romeu Zema, e pela importância de Minas Gerais no tabuleiro, tá? Então, Zema tá ali para ser vice de alguém. E tem muita gente cotejando. Então, a gente tem que entender que os acordos na política, eles têm outras razões de ser também, né? E que, ao fim e ao cabo, só o fato de se ter uma mulher não traz mais votos, inclusive femininos, porque mulher não necessariamente vota mulher. É verdade. Então, assim, por exemplo, Michele Bolsonaro fará muito mais pela campanha de Flávio, provavelmente, com a aderência que ela tem dentro do eleitorado feminino conservador, do que talvez Tereza Cristina junto ao eleitorado feminino, exatamente, tá? Pensando nesse sentido, de mulher para mulher, né? Mulher então, assim, tem outras, mas tem outros fatores aí que são costurados. A gente tem um PSD muito forte, com Kassab com grande pressão e possibilidade de estar em algum lugar aí. Então, tem outras costuras para serem feitas. E só sobre a reeleição, é só bom a gente lembrar o seguinte, 57% da população brasileira é a favor da reeleição. O Flávio está postando isso, mas 57% da população, particularmente, acho muito ruim, acho que foi uma coisa bem complicada para a nossa política, mas 57% dos brasileiros são a favor da reeleição. Então, ele está postando uma coisa que não necessariamente conversa com o desejo da maioria dos brasileiros, mas que sinaliza, e aí sim, Carol, um recado do quanto eu sou um pouco diferente do meu pai, não estou aqui só para consolidar o poder da minha família, o que ainda está muito atrelado ali, né? A família do Bolsonaro, essa necessidade de autossalvação. Então, é mais um recado, menos uma demanda social. Luciana, eu queria ouvir de você, né? Se você concorda ou não com essa questão da reeleição e também você tinha algo a acrescentar na nossa conversa, por favor, fique à vontade. O que acontece? Nós temos uma situação que é a seguinte, em 2021, o Cajuru apresentou um projeto muito parecido com o projeto do Flávio Bolsonaro, no sentido de acabar com a reeleição. Como que isso daria? Nós teríamos, se aprovado esse ano, a partir da próxima eleição, assumiu 5 anos. Isso vai impactar basicamente no quê? Redução de custos para uma eleição que é caríssimo para os cofres públicos. Vamos evitar o gasto no mínimo de 5 bilhões do FEFEC, que é o fundo partidário que é destinado para financiamento de campanha nas eleições. E sem contar que nós vamos ter uma questão mais de moralidade. Hoje, quando eu saio nas ruas, eu acompanho muito de próximo, eu sou advogada eleitoral partidos políticos, e eu escuto muito do eleitor assim, olha, nós vamos votar, se não for bom, a gente tira na próxima eleição. Ou seja, a pessoa vai entrar sabendo que ela vai ter um mandato de 5 anos, seja para prefeito, seja para governador, ou seja para presidente, ele vai ter que trabalhar em prol do quê? Da população, porque hoje o político entra e no dia seguinte ele já está em pré-campanha para a eleição que vai acontecer ali dali 4 anos para se manter. Então, vai deixar de lado o jogo político do poder, da pessoa física do político e sim abrir espaço para quem? Para o eleitor, para a população. É moralidade, é probidade voltado para o que é de mais importante, que é o quê? A soberania, cláusula pétrea. Então, quando a gente vai mexer numa cláusula pétrea que vai reduzir a questão do período de mandato, isso é muito bom para a democracia.
A gente segue falando de eleição porque o TSE divulgou o texto final das regras para a eleição desse ano. Entre as novas medidas, uma regra anti-Pablo Marçal. Estão, então, proibidos pagamentos a pessoas que publiquem conteúdo político eleitoral e também foi aprovada a inversão do ônus na prova em caso de publicações com uso de inteligência artificial. Ou seja, quem publicou o conteúdo falso terá que provar que não houve fraude. Os conteúdos com IA serão proibidos 3 dias antes das eleições e as plataformas como Gemini ou ChatGPT não poderão recomendar candidatos. Aproveito para chamar a Priscila Silveira para a gente comentar a respeito dessa decisão por parte do TSE, importantíssima, né? Na era, então, que as IAs vêm fazendo absolutamente tudo e aí a gente precisa se proteger principalmente os brasileiros que vão às urnas neste ano tão importante. Sim, Danúbia, a gente tem um código eleitoral de 97 e aí a evolução não só social, mas como mecanismos hoje de buscas, né, as IAs, vem ali à frente nesse futuro e não poderia deixar de atingir também a questão do eleitorado, da eleição. E quando se decide por não permitir, né, o uso da IA, eu acho que isso traz uma proporção àqueles que assim não a utilizam, tendo em vista que, por que foi chamado antes anti-Pablo Marçal? Porque segundo se apurou, ele fazia uso disso para poder fazer patrocínios, não é? E falava que, olha, paguei, patrocinei, não foi... Ele angariava pessoas para poder fazer cabo, não é? Eleitoral utilizando as redes sociais. Isso traria um descompasso com outros candidatos, então, para que se tenha, não é que terá, né? Mas para que se tenha algo que seja equivalente, o uso da IA, inclusive por pessoas que talvez tenham mais dinheiro, como era o caso dele na campanha. Então, para trazer uma equivalência, o TSE faz, então, essa pauta ligada à internet e a gente vai vendo isso, não é, reverberando em todos os outros cenários da vida da gente. A IA hoje, claro, eles não foram proibidos de utilizar. Houve apenas um controle na utilização para que não haja um descompasso entre todos os candidatos. Luciana, e nessa regra ainda do uso da IA, 3 dias antes, 24 horas depois do encerramento. Tem também essa questão de depois que encerra, a gente também tem que eles vão ter esse cuidado, essa regra em relação ao uso de inteligência artificial. O que é importantíssimo, por quê? Nós temos algumas ações eleitorais que são ações que são aplicadas lá perante a Justiça Eleitoral contra aquele que fez uso do quê? Do poder econômico. Quando você fala, por exemplo, em Pablo Marçal, vamos pegar outro exemplo, Nicolas Ferreira, são nomes muito fortes, aonde qualquer informação que venha dali pode influenciar no resultado da eleição, sem contar o poder econômico. Se eu tenho que doar verba de financiamento de campanha na pessoa física, porque é vedada na pessoa jurídica, eu vou doar para quem? Para aquele candidato que está em evidência, que está na mídia, ou seja, ele já começa uma campanha e termina essa campanha em vantagem em relação aos demais. Então tem uma coisa chamada isonomia, ou seja, todos os candidatos serão tratados de forma iguais. Houve abuso no poder econômico realizado através da utilização da IA, uma campanha irregular. Então, esse candidato, ele corre o risco de ser julgado pela Justiça Eleitoral, a depender da instância do cargo que ele vai ocupar, se for de prefeitos, vereadores e vices na primeira instância da Justiça Estadual, governadores e deputados estaduais perante os tribunais regionais e senadores e candidatos a presidente da República perante ao TSE. Então, ou seja, vai haver uma questão igualitária. Se houver uma condenação, ele vai, inclusive, poder perder o mandato caso tenha sido empossado lá em 1º de janeiro. Então, de novo, isso é uma regra de compliance, de governança, onde você está analisando todos os riscos que envolvem o quê? Uma campanha eleitoral, ela vai muito além do voto no dia ali da urna. Então, isso vai moralizar e vai criar uma barreira, um veto para todos os candidatos. Então, o TSE agiu de forma perfeita, até porque ouviu os advogados. Foram 6 dias de audiência durante 2 semanas, aonde foram colocadas as propostas e chegou ao consenso do melhor, que é o quê? O bem comum, que é o quê? A sociedade, o eleitor, que é aquele que vai ser administrado por alguém que foi eleito de forma legítima, que é através do voto lá em 4 de outubro. Perfeito, a gente segue naquela, acredite se quiser, viu? Recém-filiado ao MDB, o ator Dado Dolabella é pré-candidato a deputado federal. Nesta semana, ele publicou um vídeo nas redes sociais em que declara apoiar a candidatura do senador Flávio Bolsonaro, do PL, à presidência. No entanto,
O partido de Gigi Dolabella já tem ali um acordo para dar palanque a Lula no Rio de Janeiro. E claro, é preciso relembrar que o ator tem um histórico de acusações e agressão a mulheres, mas ele alega que é um injustiçado. Aí alguém aqui, é uma pergunta para vocês na verdade, se alguém já leu algum dos livros de autoajuda do escritor e psiquiatra Augusto Cury. Porque ele também quer se candidatar aí à presidência da República e está procurando um partido. E colocou assim, ó, entre aspas, queridos amigos, eu não amo o poder, não preciso do poder, mas me colocar como possível pré-candidato à presidência da República em 2026 é uma doação a este país pelo qual sou apaixonado, o Brasil, fecha aspas. Ellen, você me diz. Foi boa. O que eu posso falar, né? É interessante, quando a gente faz pesquisa qualitativa, o que as pessoas dizem querer não necessariamente é o que elas desejam de fato. Isso é uma coisa muito importante a gente avaliar. E eu sempre gosto de dar exemplo, porque na última eleição municipal, por exemplo, eu acompanhava as qualitativas aqui na cidade de São Paulo, né? E a gente tinha lá Tabata Amaral, Ricardo Nunes, Pablo Marçal. E o discurso das pessoas era um discurso de quem elegeria Tabata. Eu quero uma pessoa assim... Quando elas falavam, era um discurso de quem elegeria Tabata. Na prática, o Pablo Marçal quase foi para o segundo turno, né? Aqui em São Paulo. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente vê candidatos muito diferentes surgindo no horizonte, há N fatores para uma pessoa ir para a política, né? Tem vaidade, tem questão do poder, tem doação ao bem público, né? Tem gente que realmente pensa nisso. Agora, o que leva o eleitor a escolher um candidato diferente... Porque o eleitor, ele não trata a eleição da forma como ela deveria ser tratada, que é o seguinte: você vai contratar alguém para trabalhar na sua casa, como é que você vai contratar essa pessoa? Você vai contratar a melhor pessoa para aquela função, a que tem as características para aquela função. Você leva aquilo a sério, né? Para sua empresa, né? Seja qual for, se é pequena, média, grande empresa, você tem uma padaria, você tem uma siderúrgica. Para cada cargo, você vai ver o que eu preciso para essa função. Quais são as características para essa função? E aí você faz o processo de contratação. O eleitor não trata desta forma quando ele vota. Ele trata isso de forma emocional. E, portanto, um candidato, muitas vezes motivados por interesses outros que não o bem público, acabam nos representando porque nos representam mesmo. Porque é isso mesmo. É assim que a gente sente, é assim que a gente trata o que é público no Brasil. Então... Quando a gente fala sobre esse tipo de candidatos diferentes surgindo, ou que motivação leva alguém para a política, eu acho que a política aqui, ela nos reflete ipsis literis, né? Ela reflete quem somos como nação, como encaramos o bem público. O brasileiro é desconfiado. O brasileiro não confia em ninguém, a não ser em Deus e na sua família. Portanto, a gente não tem confiança um no outro como sociedade, a gente não pensa coletivamente. Né? Então, cada vez mais é individualista o pensamento do brasileiro. E aí isso vai refletindo na qualidade política que a gente tem. Carolina, você acha que, por exemplo, quando, né, um famoso desse se lança aí a candidatura aí para apelar para os seus fãs, e quando as pessoas não pensam assim de forma racional e no bem comum mesmo, falta também toda essa questão que a gente em tudo esbarra nela sobre educação, uma educação política, que é a política real, que a gente deveria ter como... olha, uma cartilha mesmo a seguir na nossa cabeça quando a gente pensa num representante. Exatamente. Eu acredito muito na transformação do nosso país através da educação, mas a educação ainda deixa muito a desejar. Talvez a manifestação do Augusto Cury, ela seja ideológica, né? Aquela sensação que nós, né, advogados, temos quando entramos no primeiro ano de direito: eu vou mudar o mundo. Mas talvez tenha algo estratégico aí também, no sentido dele se manifestar dessa forma e depois se posicionar apoiando algum candidato, ele mobilizar parte da população, que ele é um psiquiatra, um professor, um palestrante muito reconhecido, em que tem muitos seguidores, em que tem um posicionamento
posicionamento sério, não com experiência política, obviamente, né? A área dele é outra, mas que tem uma legião de fãs. Então, não sei se é algo ideológico e se ele pensa mesmo em se lançar como um candidato à presidência da República, o que eu acho que é um pouco utópico pensar, né, na conquista desse cargo, lançando uma campanha assim, ou se há algo realmente estratégico no sentido dele acreditar em algum partido, acreditar em algum político e ele lança essa ideia e depois apoia determinado partido, determinado candidato e leva aí um eleitorado para esse sentido. Posso fazer uma colocação? Claro, por favor. O que mais me chama a atenção é que nós tivemos recentemente um relatório divulgando o alto índice de mulheres vítimas de violência doméstica, muitas delas vítimas de feminicídio. Então nós vemos hoje alguns bons candidatos, inclusive ex-atores, que estão trabalhando em prol das mulheres lá nos municípios pelos quais eles foram eleitos, cidades pequenas da Grande São Paulo. Mas o que mais me deixa apavorada é que alguém que foi processado por violência doméstica, existem medidas protetivas na qual ele não pode se aproximar de mulheres e ele se lançando candidato para defender quem? Mulheres. E ainda ele começa com o discurso do político, com todo o respeito à pessoa, barato que a gente vê no dia a dia aí nas mais diversas cidades do país, falando, não, isso não aconteceu. Eu atuei e atuo na vara de família e na vara de violência doméstica. E garanto para vocês, é o comportamento de todo homem que infringe a lei Maria da Penha, artigo 7º nas suas mais diversas modalidades e o artigo 154B, né, doutora? Que trata da violência psicológica lá no Código Penal. Então, vir falar que não aconteceu, 147. Agora, isso, 147B. Eu vir falar que eu sou o melhor político, que eu sou o melhor aí, que eu mudei, me desculpe, a pessoa quando ele nasce violento, ele tem formado dentro dele problemas que precisam ser resolvidos lá por psicólogos, por psiquiatras, ele nunca vai mudar e ele nunca vai sair na defesa das mulheres, principalmente no ambiente político, onde nós temos um alto índice de violência praticado contra as mulheres. Tanto é que no projeto do novo Código Eleitoral, nós já temos um capítulo específico para tratar da matéria e o próprio TSE tem feito um trabalho em todo o Brasil no combate à violência contra a mulher no ambiente político. Só para acrescentar, ele fez lá, né, toda a dinâmica da sua filiação, ele diz que vai em busca da defesa da família. E, na verdade, doutora Luciana, ele diz, né, eu digo aspas porque assim foi dito por ele, que ele vai, a pauta, né, o tema dele é defender falsas acusações de violência doméstica familiar contra homens. Então, na verdade, se a gente for ver, ele não está defendendo as mulheres, até porque a gente sabe, né, a última acusação que paira ou pesa contra ele foi da sua ex-namorada Mariana, que depois ela veio, né, falou que não era, enfim. Quando ele fala que vai defender falsas acusações, o que ele quer pregar? Que todas as acusações que ele sofreu, não é? Esse é o silogismo que eu interpreto, que tudo aquilo que foi colocado para ele foram acusações falsas, inclusive algumas até com trânsito em julgado, né? Então, a população, ela desconhece muito essas terminologias, porque muitas vezes a mulher nem sabe quais são essas acusações, vem lá ele num programa de reality show, enfim, fala, ai, nossa, e nem sabe muitas vezes por trás de quem ou de como, não é? Ele se apresenta, só pelo fato de ele ser famoso. As pessoas, às vezes, elas idolatram pessoas e votam pela idolatria, inclusive dos artistas. E a gente vê muitos artistas ganhando eleições e depois de muito tempo as pessoas passam a descobrir, né, o passado vem à tona. Então ele, na verdade, ele está contra a mulher. Essa é a interpretação que eu dou e ainda colocando o Estado em desfavor, como se o Estado, após todo o devido processo legal pelos quais ele passou, o Estado tivesse, então, errado. Então ele vai pegar a pauta de homens que são injustamente condenados e vai defendê-los. Carolina, quer complementar? Doutora Priscila, é muito interessante isso que você trouxe, até pela nossa questão histórica, né? Historicamente, a mulher, ela sofre abuso, historicamente, a mulher não conseguia representar, a mulher, ela não podia se separar, ela não tinha direito ao divórcio, ela não tinha, se ela se separasse, ela perdia a família, ela não podia estudar, ela não podia trabalhar, e muitos desses direitos foram conquistados. E aí tem um ponto que me traz uma reflexão, como o retrocesso é perigoso. Porque quando nós analisamos o Código Penal em que a mulher ela pode fazer o aborto em caso de estupro, isso nunca foi uma proteção para as mulheres.
era uma proteção à honra do marido ou à honra do pai. É verdade. Porque ia ficar com o neto ou com o filho bastardo ali na família. Então, essa manifestação, né, desse ator causa uma preocupação muito grande em relação ao retrocesso. Eu falo que o Dia da Mulher ele não é só para comemorar as conquistas, os espaços que nós conquistamos, mas é ter cuidado para não retroceder. Então, é realmente preocupante. Muito. É aquela máxima, né? Nem todo homem, mas sempre um homem, né? E a gente segue falando sobre violência contra a mulher, porque toda semana um caso chocante de violência contra a mulher. Dessa vez, 4 homens foram presos no Rio de Janeiro, acusados de estupro coletivo contra uma adolescente de 17 anos. Um deles também acusado de violência sexual contra uma outra jovem no ano passado, que só teve coragem de fazer a denúncia depois da repercussão desse caso bárbaro de estupro. E ainda há um terceiro caso que estaria ali conectado a alguns desses homens e a polícia não descarta que haja outras vítimas. Mais de 18 mil acusados por violência doméstica foram presos em 2025 no estado de São Paulo. Essa semana tem sido bem difícil ser mulher, assim, o ano inteiro, né? Mas os dados vão deixando a gente cada vez mais sufocada. Eu trouxe, ao longo da nossa programação, dados de feminicídio que aumentaram em São Paulo, no país como um todo, abuso sexual, importunação sexual. Priscila, eu começo então falando com você a respeito desse assunto, desse estupro coletivo, que a gente vai sabendo detalhes, a gente ouve aquela mãe dando depoimento de como ela ficou sabendo e vai enojando a gente, vai dando um nó no estômago. E sabe o que mais me chocou? A postura em que eles chegam na delegacia, um deles de cabeça alta, erguida, como se ele tivesse... Por que esconder o rosto? E a mesma postura em que ele sai da delegacia, como... Eu não tenho por que me esconder. Sim. Então, assim, ainda é ousado, né? Caçoando da justiça, caçoando de todos nós, Danúbia, eu digo que, na verdade, escutei, né, li reportagens dizendo que a culpa era da vítima, que quem mandou ela ir ao encontro de um ex-namorado, né, porque um dos elementos, um dos meliantes teria tido um relacionamento anterior com ela. Então, o que me chama a atenção é ele ter usado dessa proximidade, inclusive é bom deixar registrado que eles vão passar pelo devido processo legal, mas o Estado falhou, não é? Quando, por exemplo, um juiz não levou em consideração o fato dela ter sido machucada, né? Me parece ali que o juiz, de antemão, ele já nem utilizou nada. E também me chama a atenção que lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem um crime que chama corrupção de menores. Né? E o que é esse crime? Quando um maior de idade leva um adolescente para um cenário criminoso, esse maior teria corrompido esse adolescente. E o que não aconteceu nesse caso aqui, Danúbia, curiosamente, o que se apresenta, porque os noticiários, como correm em segredo de justiça, porque é um crime sexual, a gente fala com base nos dados que são colocados, né, na imprensa, enfim. O adolescente de 17 anos, ele teria, né, como ele já tinha um cenário anterior, desse mesmo modus operandi, ele captava, ou seja, cooptava esses meninos que são maiores e meio que programava, eu vou chamar uma pessoa que eu conheço, um adolescente de um colégio, inclusive registre-se um colégio excelente do Rio de Janeiro, tá? Então, um colégio muito bom. Então, não são pessoas ali. Inclusive, um dos acusados, o pai, fazia parte da Secretaria dos Direitos Humanos. Inclusive, foi exonerado, eu acho que muito bem, não é? Mas muitas vezes o pai nem sabe, e não estou falando que aqui é uma questão muito social, né, sociológica, mas o pai, quando ele busca os direitos humanos, esse menino adolescente de 17 anos, ele chamava os maiores meio que prometendo, olha, eu vou chamar a fulana ou a beltrana, e segundo consta, não seria o primeiro episódio, né? Então, isso é muito preocupante porque envolve a questão social, sexual e mais uma violência contra a mulher, onde se coisifica a mulher, porque o que dá para entender ali? Que ele tinha um domínio sobre ela e ela estaria, então, sendo conivente. E aqui vou deixar registrado, como ela tem 17 anos, ela poderia dormir com quantas pessoas ela quisesse. Não é a quantidade, porque eu escuto as pessoas falarem, mas ela foi lá para dormir com um quarto, com 4 pessoas. Ainda que fosse, porque não é, me parece, ali, se ela concordou, 17 anos não é estupro de vulnerável, se não tem violência, se não tem grave ameaça, não haveria falar em crime, que não é o caso, porque me parece que os laudos, né, preliminares são em sentido contráríssimo, e aí a gente tem um estupro coletivo que causa de aumento de pena, né, no crime de estupro. Ellen, e sempre a mulher ela é questionada, né? Todas as vezes a gente é colocado em xeque. Então, assim, agora que começaram a surgir novas denúncias, mas por que sempre tem alguém, né? Mas por que
não falou antes? Por que? É sempre um questionamento, sempre invalidando o que aconteceu. Porque é o local onde a gente está socialmente, né? Esse é o nosso local social. Assim, quando eu converso com bons gestores, no ano passado eu consegui promover uma roda de conversas com bons gestores na área da segurança pública. Gestores de diferentes partidos, tá? Que estão fazendo um bom trabalho. E aí, o que eles fazem de forma prática? Olha, aqui está tendo mais roubo de carro, então nós vamos fazer aqui essa zona quente, vamos botar mais câmera, vamos reduz o roubo de carro. Homicídio, né? Tá tendo muita criminalidade, não sei o quê, latrocínio. Aqui a gente vai. Aí todos dizem o seguinte, quando você chega e pergunta para eles, e os crimes contra as mulheres? E todos te olham e dizem, não consegui resolver. Não consigo resolver. É uma coisa que não tem como lidar. Eu não sei mais o que fazer. A gente tenta promover, não consegue. Por que isso? Por que é tão difícil? Porque institucionalmente esse é o lugar da mulher na nossa sociedade, é a forma como nós somos enxergadas. Quando o Dado Dolabella se candidata, um partido acolheu ele. Qual o papel desse partido, né? Uma instituição está acolhendo esta pessoa. Quando uma mulher vai a uma delegacia dar queixa de que sofreu uma violência e um delegado, um escrivão, questiona a veracidade da afirmação dela, ela está mais uma vez institucionalmente sendo questionada, sendo colocada no seu lugar, né? Que é o lugar que a nossa sociedade dá para as mulheres. Quando o Flávio procura a Tereza Cristina para fazer uma chapa, porque pega bem você ter uma mulher, se fosse só essa questão, institucionalmente nós estamos de novo colocando a mulher no seu lugar, o lugar que a sociedade brasileira dá para a mulher, que é o lugar de uma coisa menor e que quando convém para o discurso social é chamado para um lugar de destaque. Só se convém para o discurso social. Carolina, ainda falando nesse assunto, né, sobre esse estupro coletivo, as vítimas vão aparecendo, essas meninas aí nas redes a gente vai ouvindo, porque todo mundo tem uma opinião, né, quando é para falar de mulher. E quando a gente fala de violência da mulher como um todo, a gente vê que ainda com medidas protetivas, isso também não impede o agressor de descumprir essa medida e de matar essa mulher. Acho que, como muito bem a Ellen colocou, tudo isso que está acontecendo atualmente, principalmente no Brasil, e esse crescimento, né, de casos contra a mulher, de violência contra a mulher, eles são reflexos da nossa sociedade. Porque quando a gente olha para os nossos poderes, executivo, legislativo e judiciário, eu não tenho representatividade feminina. Não é uma juíza que fala que ela foi estuprada pela roupa dela. Não é uma juíza que fala que ela não deveria estar naquele local, naquele horário. Não é uma juíza que justifica um pai que não paga a pensão adequadamente. Quando nós falamos num Estado democrático de direito, nós precisamos de representatividade. E nós temos dados do nosso judiciário que, em primeira instância, há equilíbrio entre homens e mulheres, juízes. Já quando nós vamos para a segunda, para a terceira instância e para os nossos tribunais superiores, esses números eles se reduzem drasticamente. Por quê? Porque se trata de decisões políticas. A indicação de ministros, a indicação de desembargadores, elas são decisões políticas. Então, nós precisamos refletir sobre a nossa sociedade. Se nós queremos mudar essas estatísticas de violência doméstica contra a mulher, nós precisamos mudar a estrutura dos nossos poderes. E não basta eu olhar para o legislativo e ter que ter mulher lá para montar chapa, para cumprir cota. Eu preciso de cadeiras, eu preciso de políticas públicas efetivas que tragam apoio apoio para a mulher, que tragam todo um tratamento, né, de todo esse plano quando a mulher sofre a violência, porque não é só o momento da denúncia, não é só ser recebida por um bom delegado, uma boa delegada, um bom escrivão. Muitas vezes essa mulher ela precisa ser recolocada no mercado de trabalho, ela precisa de ajuda logística. Aqui em São Paulo tem um trabalho fantástico, não se cale. Quem frequenta bares e restaurantes deve ter reparado que nos banheiros femininos nós temos cartazes
em que há instrução para a mulher denunciar violência contra a mulher. Não é não. E os garçons, os funcionários desse estabelecimento, eles recebem um treinamento para que, se eles receberem um pedido de socorro, eles tomem as medidas cabíveis. Então, não só isso, aqui em São Paulo também tem convênio com o Uber e com outros aplicativos para que a mulher ela possa pedir socorro e ser deslocada. Então, são várias políticas públicas que elas têm que ser fortes no combate à violência, e eu acredito que nessa legislação, por exemplo, de São Paulo, que tem trazido bons resultados, não só ela, como outras políticas públicas têm que ser desenvolvidas, mas trazer isso em âmbito nacional. E mais, educação, né? Educação sobre gênero, educação sobre tratamento, educação, educação e educação. A gente segue falando do assunto porque, diante dessa onda de feminicídios e de crimes sexuais contra as mulheres em todo o país, eu gostaria de iniciar uma breve reflexão com vocês. Porque vale uma coisa, será que vale comemorar o dia 8, o Dia Internacional da Mulher, esse dia que tem algum valor de verdade? Ele muda alguma coisa na nossa vida, na vida real de nós mulheres que estamos sofrendo e sendo mortas e assassinadas, né, Luciana? De que vale essa data hoje? Eu acho que o mais importante dessa data é mostrar que existe o quê? Uma igualdade entre homens e mulheres, respeitadas as suas diferenças físicas de cada um. É incontestável que o homem ele tem uma força física maior, ele exerce uma força muitas vezes psicológica maior sobre essa mulher, principalmente quando ela tem uma dependência econômica. Mas diante de tudo isso que a gente está colocando, nós temos que lembrar de uma coisa: mulheres, nós estamos agora, neste momento, e alguma mulher está sofrendo algum tipo de agressão da porta para fora. Nós temos que parar de deixar, de não olharmos para uma mulher quando ela está sendo agredida na rua, porque aquele problema é sim um problema nosso. Então, quando a gente pega essa data, a gente tem que colocar também em pauta na mesa uma coisa que é um resgate, o resgate da família. A gente tem que começar a educar os meninos para que respeitem no futuro suas esposas ainda muito pequenos. E dissociando isso o quê? De religião. Porque eu recebo nas minhas redes sociais, quando eu gravo um vídeo falando de algum tema relacionado à violência e relacionado à mulher, aos direitos da mulher, eu escuto assim, como eu li há pouco aqui: olha, a Lei Maria da Penha é responsável pela falência da família. Hoje o IPEA diz que mulheres matam mais homens do que os homens as mulheres. Então nós chegamos a esse ponto do absurdo de que quando uma mulher vai defender o direito de uma outra mulher, ou ela se expressa na defesa dessa mulher, no sentido de que essa mulher ela seja educada para conhecer os seus direitos, essa mulher que está à frente desse trabalho, na maioria das vezes voluntário, acaba sendo vítima também e é atacada. Então, precisa haver um resgate. Nós estamos aqui para discutir mais as mulheres que morreram queimadas na fábrica lá em 1930. Nós estamos aqui para discutir os direitos das mulheres contemporâneas, o que acontece na sociedade hoje. E esse resgate, a meu ver, é importante para que essa data não fique uma data onde manda-se uma flor de manhã e à tarde ela leva um tapa na cara. E quando a Danúbia pergunta se a gente está comemorando, não deixa de ser uma comemoração, mas barra também uma luta, não é? Porque quando a gente vai falar de estatística, violência doméstica, muitas vezes as pessoas falam: vem aqui, eu já até citei isso em alguns outros momentos, vem aqui carregar tijolo. Não é essa força que é a questão de igualdade que se busca, né? Porque é a igualdade material. O artigo 5º da nossa Constituição, ele fala que mulheres e homens são iguais, mas que para que a mulher exerça de forma igualitária, precisa de mecanismos, e é por isso que a lei existe. É claro que tem muito a ser feito, é uma das melhores leis do mundo, mas eu trago aqui uma fala do Mário Sérgio Cortella, quando ele diz que machismo não é contra feminismo, porque o machismo quer dizer que o homem é dono da mulher e ela está abaixo dele. Feminismo não. Feminismo, ele traz a ideia de que mulheres e homens devem ser iguais perante a lei. Meninas, muito, muito obrigada pela companhia, o debate tão importante com vocês. Sim, nossa, obrigada. E obrigada pelo carinho da sua audiência. A gente se vê. Até lá. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.